Bem-vindos ao programa Novo Mundo Convida. Eu sou Irã Ravache e estou aqui na bancada com uma honra e a incumbência de, junto com Bianca Pagliarin, que é outra entrevistadora do programa, agora na segunda temporada de 2024, conduzir algumas entrevistas. E é sempre um desafio. E o nosso desafio de hoje, para você que acompanha todas quinta-feiras, às 17 horas, um novo episódio do programa Novo Mundo, o grande desafio é realmente poder entrevistar profissionais especialistas, pessoas que têm vivência dentro da saúde, dentro do universo das dependências. Pode ser com prevenção, com pesquisa, tratamento e também com novos caminhos, novas trajetórias, porque o programa Novo Mundo, além de contar um pouquinho do que existe dentro do sofrimento que acontece com vários familiares dentro da dependência química, das outras dependências e suas comorbidades, também fala sobre novos caminhos, novos desafios. E é justamente isso que a gente vai ter daqui a pouco nesse programa. Fique com a gente e nos acompanhe. Programa Novo Mundo Convida começa daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Novo Mundo Convida, agora iniciando nossa jornada de entrevistas, e hoje eu estou agraciado, porque eu estou com duas pessoas aqui que eu admiro muito, pessoas que têm realmente, como eu disse, uma vivência e algumas coisas novas que a gente vai discutir, alguns pontos. Eu tenho aqui na bancada o prazer de falar com o Dr. Guilherme Messas, psiquiatra, professor livre-docente da Faculdade da Santa Casa da cidade de São Paulo. 30 anos, doutor Guilherme, a gente está falando à frente da dependência, tratando e cuidando. Bom, seja bem-vindo, né? Olá, Irã. Olá, Alexandre. Olá, quem nos acompanha. De fato, são 30 anos ajudando as pessoas, seguindo as pessoas com suas dificuldades na área do comportamento, na área da saúde mental. Eu fico um pouquinho nervoso quando eu estou aqui na presença do Dr. Guilherme, porque eu vejo chegando e falo assim, não vem uma escola. E junto do lado tem outra escola. Cada vez que eu encontro com a Alexandre Araújo, eu falo assim, não, o que eu vou escutar que é novo e que ao mesmo tempo já é de uma experiência. Eu estou falando com uma pessoa que tem mais de 3 décadas trabalhando como uma pessoa em recuperação, que é assim que ele gosta de falar. Alexandre Araújo é presidente da Associação Faces e Vozes da Recuperação do Brasil. E depois eu já vou dar uma pimentada no primeiro bloco, né? Alexandre, seja bem-vinda. Ele é gestor em recuperação também. Oi, Ira. Oi, doutor Guilherme. Um prazer estar com vocês. Companheiros de jornada, né? Independente da história, da formação, nós somos companheiros de jornada, né? Nesse momento em que a sociedade tanto precisa de novas ideias, de um novo trabalho. Então, obrigado pela oportunidade de poder estar falando para vocês de recuperação. Eu sou uma pessoa em recuperação a longo prazo, quer dizer que eu não uso álcool e drogas já há 34 anos. Então, prazer contribuir com vocês. Eu já vou começar pimentando. O que precisa mudar de conceito, de leitura, de olhar do profissional hoje e da sociedade? Aí uma visão bem pessoal de tudo que você estudou e viu na Inglaterra ao longo da vivência dos 30 anos. Você também, Alexandre. Por que não é terapeuta, é gestor de recuperação, gestor de pares? O que está mudando? Quem é que não aguenta mais? Comenta o que é a Organização Mundial de Saúde. Eu vou começar puxando a resposta com o Dr. Guilherme. Por favor, Alexandre, pode entrar junto nesse bate-papo.
que está mudando? O que vocês vão apresentar e falar no programa? O que está mudando? O que está mudando é que se observa, após cerca de 30 anos de um modelo dominante em saúde mental, o fracasso desse modelo. O que significa o fracasso de um modelo? Significa que os recursos de dinheiro, os recursos humanos, treinamento, os equipamentos de treinamento, as ações de prevenção, os investimentos em políticas públicas, os investimentos em ciência, colocados todos lado a lado, eles não vêm servindo às necessidades globais da população. Significa que existe um descasamento do modelo, que a gente chama de paradigma, com as necessidades de saúde mental da população. Isso fez água com mais clareza, isso foi posto com mais clareza num documento, num relatório de 2022 ou 2023 da Organização Mundial de Saúde, relatório de saúde mental. De agora. Justamente dizendo, com todas as letras nas suas páginas iniciais, que as coisas como estão na saúde mental não funcionam mais. Que é hora, portanto, de um novo paradigma. É disso que nós estamos falando. De uma certa forma, quando eu escuto o novo paradigma, parece que o doutor está dizendo aqui, eu vou perguntar isso para você, Alexandre, que tudo que a gente fez até agora não adiantou. Não é bem assim ou é assim? Ou tem que botar tudo para fora e começar tudo de novo? Porque esse relatório é recente, não é um relatório de 2003, há 20 anos atrás, é recente. Conta, Alexandre, qual é a leitura que você, um homem em recuperação já de longo prazo, faz? Olha, Ira, tem uma máxima que se fala que os números não mentem, né? Números não mentem. As referências. E eu, na minha área de trabalho, que é dependência química, que é recuperação, os números são muito claros. Em um ano, 60% das pessoas que experimentam um tratamento em 6 meses voltam a uso e 90% em um ano. E que tem proporcionado um fenômeno, que a gente chama o fenômeno da porta giratória, que é a pessoa entrando e saindo de tratamento, E você vê investimentos, como o Dr. Messa falou, do Estado, de dinheiro público, você vê treinamentos focados na internação, focados em tratamento agudo, e os resultados não mudam. Então, o que se fazer? Como que a gente pode mudar essa realidade? É aí que entra essa questão do novo paradigma. Seria um movimento de recuperação, olhar as pessoas de uma forma individual, e essas pessoas que vêm com esse problema, como eu que estou em recuperação, o que elas podem contribuir para a mudança dessa situação. Esse paradigma tem a ver com mudança de abordagem, de metodologia também? É uma mudança que parte daí ou é horizontal para tudo? Mas vai mudar a abordagem? É esse o paradigma? Sua pergunta anterior foi muito boa, porque deixa a oportunidade da gente descrever com mais precisão o que significa novo paradigma. Em primeiro lugar, não se deve jogar fora tudo aquilo que foi feito até hoje. Tudo que foi agregado nos países, inclua-se aí o Brasil em termos de saúde mental, na verdade, ofereceu soluções. Mas somos guerreiros, né? Vencendo das ferramentas que temos. Sendo guerreiros. Porque tem sido insuficiente. É um pouco como um time de futebol que está jogando com uma estratégia e que os jogadores são bons, mas não conseguem os resultados que gostariam. A tática não está boa. A ideia de um novo paradigma é a ideia de mudar a tática. Não precisa mudar os jogadores, mas mudar a tática. E o que significa um novo paradigma? Uma nova tática. Significa, basicamente, mudar a ênfase para a personalização do que a pessoa precisa. Repete, por favor. Atenção, hein? Mudar a ênfase do que a pessoa precisa. O novo paradigma tem 2 pilares e 3 estratégias. Os 2 pilares são a personalização completa de todo o processo de tratamento e de saúde e a coprodução da saúde mental.
Essas são as duas inspirações para o time jogar de uma maneira diferente. Explica para a gente, Alexandre, comente também, por favor, o que é uma agenda intelectual, que eu digo manifesto, podemos dizer assim, a respeito desse novo paradigma. Como é que ela entra agora para apresentar para quem está assistindo o que vem por aí? Por favor. Okay? Por favor, os dois vão falar junto. Ira, eu vou ficar com essa parte da individualização da pessoa, que eu penso que é importante, porque quando se fala numa agenda intelectual, seria no sentido dessa nova formação, a criação de novos profissionais, o entendimento do que é esse paradigma. Nesse novo movimento da recuperação, trazendo novamente para a minha área de trabalho, é entender essa pessoa como ela é, quais as necessidades dela. Se eu fosse traduzir de uma forma mais simples, eu diria para você que a recuperação, por exemplo, de um dependente químico não é ele parar de usar droga, é ele assumir a vida dele e ser feliz. Só que para ele assumir a vida dele e ser feliz, não dá para você fazer um padrão, não é uma produção, porque o que é recuperação para mim pode não ser para o Dr. Guilherme, pode ser que não seja para você, Ira. Então, esse novo olhar, individualizando a pessoa individualmente, no que ela é, nas necessidades dela, é esse novo paradigma. O que nós observamos hoje, assim como o Dr. Guilherme fala muito bem, nós não podemos deixar de aprender com o que já vem 250 anos de história das dependências. Sem dúvida. Os modelos de tratamento foram um grande suporte, né, na década de 60, 70, foram uma grande ferramenta para ajudar as pessoas a entrarem em recuperação. Mas esses modelos hoje chegaram num grau de esgotamento que já não responde a essa demanda que é a recuperação. E só um detalhe, tá, Ira, que eu sempre falo puxando para o lado da dependência do Dr. Guilherme. No caso das dependências, um problema que é extremamente sério. Por exemplo, no Brasil, ainda se olha a dependência como se fosse um braço quebrado, como se fosse uma doença bacteriológica, como se se engessasse o braço, desse um antibiótico. Um pedaço que não serve. Não, tratou aquilo ali, acabou. E não é um problema crônico. Você precisa desenvolver novas arquiteturas, novas estratégias sociais para que essa pessoa possa crescer como indivíduo, como pessoa humana. Então, esse novo paradigma, ele vai muito ao encontro dos direitos humanos, é olhar a pessoa dentro desse contexto universal, dentro do que ela precisa. Agora, quando falamos de agenda intelectual, a gente está falando de um roteiro de informação, um roteiro de conceitos. É isso, doutor Guilherme? A gente precisa entender, como a gente está fazendo aqui na entrevista, eu estou compreendendo onde você quer chegar, Alexandre, o doutor também. Essa agenda é sobre isso? Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Uma agenda intelectual é apresentar para a sociedade o que precisa ser feito para que a efetividade, para que o time ganhe, o time da saúde mental seja campeão. A agenda intelectual é mostrar um projeto, convencer as pessoas de que esse modo de fazer que vem sendo feito, ele não vem levando a resultados satisfatórios e que é hora de tentar um melhor. Quando se pensa em um novo paradigma, se pensa, na verdade, em algo de interesse global da sociedade brasileira. Não se pensa em não se pensa em uma agenda de um grupo, ele pode ser defendido por um grupo, mas não se pensa na agenda de um grupo ou que sirva a um grupo. Na verdade, se pensa numa agenda de consenso, uma agenda consensual, que justamente trabalhe visando a identificar o que é pessoal nas condições, no caso de dependência química e das outras, e convencer a sociedade que o modo de se constituir o que é melhor para cada pessoa se faz pelo que se chama de coprodução. Ou seja, as pessoas que sofrem, as pessoas em recuperação, as pessoas que são especialistas por experiência, construírem juntos com as pessoas que são treinadas pela sociedade para ajudá-las, para tratá-las, como eu, as pessoas especialistas por treinamento, atuem junto, lado a lado, ombro a ombro, horizontalmente, para que o time ganhe, para que o time passe a ganhar. Esse é o convencimento a se fazer por uma agenda de ideias para a sociedade brasileira relativas ao novo paradigma. Eu estou me falando que nesse time
precisamos do treinador experiente, formado em educação física, do treinador que fez o curso e também do Zagallo que ganhou 2 Copas, o cara que tem a vivência também. Tem que juntar todos. É isso que a gente está falando? Porque a próxima pergunta, no próximo bloco, fique com a gente, eu vou justamente perguntar como que a cultura e a sociedade influenciam nessa mudança de paradigma. E vou também perguntar dos desafios. O programa Novo Mundo Convida continua, fique com a gente volta já. É muito importante a assistência à saúde, a atenção e acolhimento técnico de profissionais no centro terapêutico, em qualquer lugar. Mas aqui nós temos uma responsabilidade com isso e uma profissional de longa data, com vasta experiência, para atender os nossos pacientes e clientes. Eu gosto de trabalhar no Novo Mundo. Eu sei que ali a gente trabalha com carinho, com amor, visando os cuidados dos pacientes. Então eu realmente acredito no tratamento do Novo Mundo. Não é um simples tratamento. Não, a gente tem o tratamento e o pós. E a gente sempre mantém esse cuidado com o paciente pós-tratamento. O momento que a nossa responsável técnica começa sua atuação profissional vem desde a triagem, da anamnese, no acolhimento, na observação. A Arnandra já tem um grande período de atendimento junto ao centro terapêutico. Ela sabe cada passo. Mesmo que a gente esteja lá na administração, ela acompanha. Quando ela fala do pós-tratamento, não é só quando o paciente sai do centro terapêutico. O pós-tratamento começa muitas vezes, na visão dela, depois de uma reunião, de uma atividade física, de uma ressocialização, onde o paciente retorna e o primeiro profissional que ele busca, procura para compartilhar, logo de manhã, geralmente é ela. Então, ela pode falar com grande amplitude sobre saúde mental e essa questão do amor ao nosso processo de tratamento. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação.
Programa Novo Mundo Convida, hoje com uma entrevista exclusiva com o Dr. Guilherme Messas, da Faculdade Santa Casa da cidade de São Paulo, psiquiatra, e também com o nosso querido Alexandre Araújo, que está sempre aqui, gestor de recuperação e também o atual presidente da Associação Faces e Vozes da Recuperação do Brasil. No primeiro bloco falamos, eu já fiquei assustado, né? Então eu perguntei, vou pegar tudo que eu fiz e vou esquecer? Não. O doutor já me acalmou e falou que é um time que está treinando, jogando bem, mas não chuta em gol. Caça a raposa, né? E não pega a raposa, né? Deixa a raposa, acabou, vai embora. E é sobre isso que a gente está falando a respeito de uma nova leitura, uma mudança de como cuidar das dependências e da saúde mental como um todo. E dentro dessas coisas eu gostaria de perguntar, por favor, tanto faz, eu pode começar com o Dr. Guilherme e ir para o Alexandre. A sociedade, qual é o empenho dela dentro dessa mudança, desse paradigma? Qual é o empenho que o setor da cultura, da educação, mais ou menos, está meio claro, né? Sem reeducar as pessoas e os profissionais. E também vou pedir os desafios, né? Se não lembrar de responder, eu vou voltar e vou perguntar o que vai entravar. Mas assim, onde a sociedade pode atuar, onde a cultura pode atuar nessa mudança de leitura, nessa novo manifesto das abordagens que vai acontecer, que precisa acontecer para a gente ter eficácia a um tratamento. Irã, é uma mudança de paradigma, não é fácil. Vai sofrer, viu? A gente tem um desafio grande. Não? Fui entregar o prêmio Amigos na Recuperação, eu escolhi a figura do Don Quixote. Às vezes eu me sinto saindo falando para as pessoas. Por quê? Porque você tem toda uma cultura social em caso da dependência, né? As pessoas têm esse pensamento que o problema é agudo, ou seja, tirou a droga, esse indivíduo está bem. Ele vai para um psiquiatra e para uma internação, quando ele sai, ele tem que melhorar. E caso isso não ocorra, ele fica com um estigma de uma pessoa que não funciona, que ele já fez a escolha dele, que ele teve a oportunidade e não aproveitou, que isso é problema de caráter, enfim. Então você tem que mudar uma série de situações, né? A compreensão da sociedade sobre o problema, a educação dos profissionais sobre o problema, as políticas públicas sobre o problema. Então você precisa de pilares que sejam pilares da educação, da formação dessas pessoas. Você precisa de pilares como a formação de profissionais focados nesse novo paradigma. Enfim, você precisa de toda uma construção social que possa mostrar para vários setores da sociedade. Porque assim, o objetivo maior é mostrar que a pessoa em recuperação, ela faz parte da solução do problema. Ela não é só resultado de pesquisa ou de tratamento se deu certo ou não. Ela faz parte da solução do problema. Então, quando o doutor Guilherme fala, e eu falei para ele, é música para os meus ouvidos, ele falando, né, desse trabalho de construção entre o profissional da saúde com a pessoa em recuperação, é como juntos pode-se construir políticas, como que juntos pode-se construir soluções que possam melhorar a qualidade de vida da pessoa, que esse é o grande objetivo. Nós estamos pensando, por exemplo, no caso das dependências químicas, como é que a gente pode criar uma arquitetura social para que quando o indivíduo saia, ele possa encontrar uma maneira de viver bem. Você tira o indivíduo da rua doente, coloca ele num lugar saudável para se tratar, o Estado paga, a hora que ele está bom, bonito, comendo, a família está feliz, você tira ele e coloca ele na sociedade doente de novo e fala, olha, a escolha é sua, se você não der certo aqui, se der certo, você está bem. Se não der certo, você perdeu sua chance. Então, agora eu pergunto. Esse é uma nova leitura da sociedade ou um desafio? Porque se misturam, né? A mudança que eu preciso, tem hora que vira uma nova leitura,
que uma descoberta e tem hora que vira um desafio. Comenta esse paradigma que é velho e que precisa mudar, que o Alexandre acabou de comentar. Veja, toda mudança vai se anunciando à medida de que um modelo vai fazendo ar. Se o time não é campeão há 10 anos, tem mais pressão da diretoria, dos torcedores, principalmente dos torcedores, para que algo seja mudado. Na verdade, o momento é muito bom nas sociedades todas no Brasil para que se fale de novo paradigma, porque se percebe, existe uma atmosfera geral das pessoas percebendo que como as coisas estão, elas não são suficientes, apesar de muita gente mobilizada, de muitos recursos mobilizados, as coisas não vêm sendo suficientes. Assim, isto produz a necessidade de que se faça algo de novo, e fazer algo de novo sempre enseja um desafio. Então, qual é o principal desafio? Qual é o principal obstáculo? Justamente a linguagem nova para a qual as pessoas têm que estar abertas. Como eu descobri mais uma imagem que seríamos mais eficazes, que não somos, se tivermos falar em espanhol. A gente fala português, tem que dar um salto para uma língua nova. O grande desafio é esse. Se preferir em outra linguagem, é um desafio cultural de estar aberto para uma linguagem mais próxima da produção conjunta entre os profissionais e as pessoas por experiência e identificar as pessoas. Esse desafio pode ser sanado por 3 caminhos, condicionados a que eles sejam feitos conjuntamente. O caminho de formar os profissionais voltados à ideia da pessoa. Isso não quer dizer jogar fora todas as tradições brasileiras psicológicas, psiquiátricas, que são muito ricas, mas quer dizer ajustá-las na mesa, com as conversas com as pessoas, como, por exemplo, em recuperação, com as pessoas com expertise por experiência, na capacidade de sentando na mesa e destacando aquilo que é fundamental para a formação das pessoas, os clínicos, e, por outro lado, ajudando as pessoas a se ajudarem sem precisarem dos clínicos. Isso não quer dizer dispensar psicólogos, isso não quer dizer desprezar psiquiatras. Isso quer dizer que na massa da população há tanta gente com depressão que você precisaria ter 10, 20, 50 vezes mais psiquiatras e psicólogos para chegar perto da demanda. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Em nenhum país aconteceu. Não vai acontecer aqui. Isso significa que a mobilização das pessoas que não são formadas exatamente nisso é crucial para o novo paradigma. Quantos treinadores precisamos para o time fazer o gol, né? Quantos técnicos precisamos? Não adianta aumentar o instrutor se o próprio jogador não percebe o que ele não está fazendo. É algo nesse sentido, inclusive algo em certo grau intuitivo. Nós estamos aqui conversando, vocês que estão nos vendo e ouvindo, temos que nos treinarmos as famílias, treinarmos a própria pessoa, treinarmos o líder da comunidade, treinarmos o amigo, para que se possa, compreendendo na base o que se trata os transtornos mentais, multiplicar essa capacidade. Se o senhor Alexandre vai entrar nisso, porque o doutor está falando, não é treinar só o profissional, tem que treinar o ser humano a entender o que está acontecendo, que é justamente, eu também, para quem não sabe, já estou um tempo em recuperação como o Alexandre, eu fui treinado a perceber onde é que eu vou escorregar, onde é que vai acontecer o problema. É disso que estamos falando, porque senão fica sempre na mão do médico, sempre na mão do psicólogo, e esse é o que está acontecendo, que não rola. Olha, Ira, o Dr. Messas falando dessa questão da população, do grande problema do número de pessoas, eu li recentemente a política de redução de danos do governo americano, que eles fizeram junto com Faces e Vozes da recuperação lá dos Estados Unidos. E olha, eu nunca pensei que eu ia me emocionar lendo políticas públicas, mas eu me emocionei porque eu tinha uma ideia de redução de danos, aquela ideia antiga de que é reduzir droga para cada saúde, cada HIV,
E o pilar da redução de danos lá é atingir o maior número de pessoas, o maior número de pessoas que não têm acesso à saúde, o maior número de pessoas que são miseráveis, porque a realidade americana da saúde é muito cara. Então, e muito dependente, muitas pessoas usando. Então, eles desenvolveram uma política pública com pessoas em recuperação, médicos, psiquiatras, psicólogos, são todos treinados a trabalhar em campo, levando a proposta de recuperação para as pessoas na rua. Na rua. Mas é tudo igual para todo mundo? Tudo, é a política de redução de danos. E eles fecham essa política de uma forma bonita, falando que eu me emocionei que eles falaram, nós estamos conseguindo achar um meio de levar a palavra recuperação para os miseráveis. Eles usaram, na tradução saiu essa palavra que eles encontraram através da empatia, da compaixão, dos valores humanos, uma forma de ser solidário e de chegar às outras pessoas. Então, lá eles trabalham em sintonia. A gente está falando de cada caso é um caso? Melhorado? É uma comparação meio leviana que eu estou fazendo aqui, por favor. A gente está falando... Entendeu onde eu quero chegar, né? Antigamente eu falava, né, de caso a caso um caso. E agora personalização do cuidado. É amplo, né? É maior. Mas horizontal. Justo. A gente está falando de levar a sério essa máxima, cada caso é um caso. Cada caso é um caso é algo evidente. Quem trabalha com clínica, quem conhece as pessoas, sabe que sempre se falou isso. Agora, uma coisa é se falar sempre alguma coisa, outra coisa é levar as últimas consequências. Afinal, o jogo agora é levar as últimas consequências, cada caso é um caso. Cada caso é um caso não significa só que uma depressão é diferente da outra. Significa que em uma depressão a pessoa está mais vulnerável pela relação pessoal dentro de casa. E na outra, a pessoa está mais vulnerável porque ela não consegue dormir. E que a gente precisa remontar não só o diagnóstico, mas, sobretudo, as redes de apoio que são capazes de fazer com que a pessoa se reencontre. Se quiser colocar de outra maneira, construção de rede de apoio e construção de profissionais que atuam formados pela ideia de rede de apoio é, numa síntese, o que pensa o novo paradigma. E sabe qual é o pulo do gato aí, Ira? É que nesse novo paradigma, os médicos e os profissionais que estão envolvidos com essa mudança reconhecem o valor das pessoas envolvidas, no meu caso, as pessoas em recuperação. Reconhecem a empatia. Então, por exemplo, se você tem uma depressão e eu sou uma pessoa treinada para lidar com você, a maneira como eu me comunico com você vai ser muito melhor, às vezes, da maneira como você se comunica com o médico. E eu, com o meu treinamento, eu posso fazer essa comunicação melhor. E juntos nós podemos te ajudar melhor. Dê para... Claro que deu, porque... Nós não estamos falando de crise, só que aí tem que ter... Nós não estamos falando de te internar por depressão, tudo. Nós estamos falando como que a gente vai poder construir uma relação com você depois disso, para você ter qualidade de vida, para você viver melhor. Então... É um ajustamento, é um ajuste. A gente está falando de frequência modulada, ajustar a frequência, modular ela melhor, ou a gente está falando de para tudo, vamos fazer uma nova leitura na saúde mental? Eu acho que a gente está falando de ajuste. A gente está falando de que nos últimos 30 anos, a ênfase, vou falar na área de dependência química, a ênfase... Por exemplo, né? Você poderia falar nas outras, mas vamos falar na área de dependência química. Do que estamos falando? Estamos falando que nos últimos 30 anos, todo o dinheiro de recursos foi na interpretação cerebral da dependência química. Isso constrói, querendo ou não se querendo, a noção na sociedade de que dependência química é uma doença do cérebro. Isso é falso. E isso faz com que todos os outros jogadores, atores que ajudam na dependência química passem a ser entendidos como meros asseclas, como meros assessores daquilo que é central, que é a dependência química como doença cerebral. Isso cria uma hierarquia entre pessoas falsa, que não entrega resultado. Então, falta é uma palavra muito leviana, porque ela é muito jocosa, se não empregada bem. Dentro desse paradigma, a gente vai colocar uma leitura mais humanista, dentro desse paradigma, que falta junto com a científica, com a acadêmica,
Tá faltando humanidade para tratar? Alexandre? Ó, aqui já na veia do Alexandre. Eu sou humanista por formação e por natureza. Sim. Então, Falta isso no tratamento? eu penso nesse olhar mais individual, mais humano das necessidades da pessoa. Esse é um cuidado específico que você sente falta. Porque como o Dr. Guilherme falou, nunca ninguém descartou que dependência química tem implicações cerebrais. Esse é o óbvio, mas o indivíduo não é só cérebro, ele vive no meio, ele se relaciona, ele conversa, ele tem muitas outras coisas que precisam ser olhadas. Tem que olhar esse indivíduo no universo dele. E esse novo paradigma, ele contempla esse universo, né? Ele contempla você olhar a pessoa como um todo e montar as estratégias de acordo com a realidade dela. Fica bom assim, né, doutor? Fica convidativo a trabalhar, né? Acordar de manhã falando, eu não vou fazer tudo igual. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Vamos falar dos benefícios que esta nova leitura, esse novo caminho, com esse novo paradigma, vai trazer à saúde de muitas pessoas. Continue com a gente. Programa Novo Mundo Convida. Daqui a pouco retorna. Hoje a gente tem debatido bastante a questão aí do julgamento do STF em relação ao porte de uso de drogas. O que vem se discutindo hoje não é a legalização da droga, mas sim o porte para uso pessoal. O que vem a ser o porte, qual é a quantidade que eu posso portar para que não seja o traficante ou para que eu vire aí um usuário de drogas. Isso é o que está sendo votado hoje no STF. Há 15 anos trabalhando com dependência química, saúde mental, o que eu vejo hoje é que a gente não está estruturado para atender a demanda de dependência química. Temos aí uma estrutura composta por comunidades terapêuticas, clínicas médicas especializadas e hospitais especializados. O problema é que nós não temos leitos para atender todo mundo. Não temos profissionais qualificados para atender todo mundo. Então, trabalhar hoje com legalização de droga no Brasil é um tema que precisa ser muito mais aprofundado. É um tema de educação, é um tema de saúde pública essencialmente. Não adianta eu liberar, eu preciso analisar as consequências dessa liberação. E o que a gente tem visto na prática, ao longo dos anos trabalhando no setor, é que a gente está muito mal preparado. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demir Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Programa Novo Mundo Convida, agora entrevista com Alexandre Araújo e Dr. Guilherme Messas. E
a gente estava falando sobre a veia Don Quixote, né, errante de Alexandre Araújo, e o doutor Guilherme Mas falou assim, não, mas eu sou minoria há muito tempo, né? E é sobre isso que a gente vai falar, porque para um novo paradigma, eu creio que uma mudança traz uma série de pessoas contrárias. Pessoas que falam, não mexe no time que está ganhando. E, na verdade, não está. Os números estão aí. Ganha-se muito pouco perto do que está concorrendo no campeonato. Não vai chegar para a disputa da medalha. E também tem os benefícios. Então, vamos falar a parte boa. A pergunta aqui é qual é a parte boa. Doutor, o senhor já está lendo, que veio da Inglaterra, pegou, conversou, as leituras, Alexandre, o que você está vendo com Faces Estados Unidos, em outros países, a experiência do Faces aqui. Dentro dessa nova visão, dessa nova leitura, a gente está falando a respeito de inovação que traz que benefícios? Vamos falar da coisa boa. O que a gente vai ganhar com essa inovação na área de saúde? A gente está falando a respeito de inovação, e é importante sua pergunta, porque a gente não está falando a respeito de revolução. A gente está falando de inovar, ou seja, a gente está falando de aperfeiçoar coisas que já estão fundamentadas na nossa cultura, mas que, um pouco pelo hábito, um pouco pelo descuido, às vezes pelo desalento, deixaram de atingir o máximo de possibilidades. A gente está falando de inovação. O que essa inovação traz? Bom, ela traz pelo menos 3 pontas muito interessantes. A primeira delas, que é a mais óbvia, é conseguir alargar a quantidade de pessoas que é tratada, que é atingida pelo veio da saúde. Ou seja, treinar pessoas para cuidar de pessoas, no caso de dependência química ou das outras, significa mais gente sendo tratada, menos gente estando de fora do direito de ser tratada. Mas existem mais. A segunda é você criar na sociedade, e eu sou muito otimista dessa, você criar na sociedade uma figura sociológica, uma profissão de pessoas que ajudam as outras. Por exemplo, o gestor de recuperação, que não é único, há outros. Ou seja, você construir uma série de profissões, que até poucos anos eram 3, médico, psicólogo, serviço social e enfermagem, 4, conselheiro, 5, construir uma série de tipos sociais de pessoas voltadas a construir saúde. Esse é um jeito da saúde se disseminar na sociedade, é ter mais gente formada, treinada, pensando como gente da saúde. E em terceiro lugar, é construir, da mesma maneira, construir saídas profissionais da identidade para as pessoas que sofrem. Treiná-las para profissões do mercado, prepará-las, guiá-las para que certas profissões servem e outras não. Conversar com os empregadores, como já se começa a fazer, para que eles peguem aquilo que há de bom as pessoas que têm alterações mentais, de modo que elas caibam na sociedade, não de brincadeira, caibam na sociedade como um tipo social. É disso que a gente está falando? De um estigma também? De que o usuário não trabalha? Esse é um dos pilares que precisa ser trabalhado. Quebrado. No caso da saúde mental como um todo, né, doutor Guilherme? Que é o preconceito, o estigma, a discriminação, a segregação, né? Palavras como é nóia, é craqueiro, é 13, é xarope, né? Não dá certo mesmo. Não dá certo. A gente precisa mudar o olhar da sociedade para isso, né? O doutor Guilherme fala da treinar profissionais. Poxa, o que eu, como gestor de recuperação, faço? Sabe o que eu faço? Eu concateno a rede. Eu olho aquela pessoa, o doutor Guilherme me treina com um profissional de gestor de recuperação, através da minha empatia, eu me aproximo da pessoa e vou motivar ele a procurar um psicólogo, vou motivar ele a procurar um psiquiatra, mas que as pessoas sejam de acordo com as necessidades dele. Essas pessoas, eu como gestor de recuperação, tenho como função principal ajudar o indivíduo a montar a rede do que ele acha melhor para a vida dele. Nós temos diversas formas de ajuda, nós temos yoga, nós temos grupos de mutua ajuda, nós temos espiritualidade, nós temos psiquiatra, psicólogo, então tem lacaniano, freudiano, tem saravá, tem inúmeras ajudas. Qual que serve para você? O gestor entra aí e encaixa. O gestor entra aqui.
O gestor, ele entra aqui, ele não compete, essa figura não compete com médico, com psiquiatra. Doutor, já existem inúmeras evidências sobre o papel desse gestor num trabalho de pares, né? Não é uma coisa assim que não foi pesquisada, estudada ou comprovada. Ela já vem há alguns anos sendo testada. Esse número já existe. Esse número já existe. Não vai ser um grande desafio aí, ou o senhor é um pouquinho mais cético? Não, o desafio... Porque os benefícios estão claros. Os benefícios estão claros. Me fala aí desses desafios, dessa inovação, de novo. Porque eu acredito no que vocês estão falando, quero comprar hoje esse pacote. Mas vai ser duro convencer uma turma, viu? Você que está aí sentado, já olhando e falando, esses estão sonhando, né? O que a gente pode falar pro cético, pro verdade absoluta? Pode falar pro cético, no fundo, aguarde que isso acontecerá. O grande desafio é justamente já mostrar o que existe, porque existe, não é uma ideia, na verdade é uma plantação que já começa a dar frutos. E o grande desafio nesse sentido é convencer a opinião pública, convencer os formuladores de políticas públicas, convencer os inspiradores culturais de que é hora de multiplicar o financiamento, o investimento neste modelo. O que ocorreu no problema do paradigma não é o problema das associações entre cérebro e comportamento. O problema é financiar exclusivamente esse modelo, deixando os outros gravitarem como um mero acidente. Só tinha dinheiro para esse modelo. Mas só tinha dinheiro. Isso é bacana. Só tinha dinheiro para esse modelo. Eu fico aqui olhando. Só tinha dinheiro para esse modelo. Então só tem dinheiro para esse time, né? Só tem dinheiro para justo. Só tem dinheiro para um time. Se você é um outro jogador, um gestor... Não, para esse não. Você viu agora, semana passada, na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós se bateram uma tela, esse 320 milhões para tratamento de dependência química. O Congresso, aliás, 320 milhões para tratamento... Isso é um ponto positivo, Alexandre? Não, mas é para tratamento de internação. Que já existe. Só visando a abstinência. O foco do programa é abstinência. Então... como o doutor falou, é errado? Não é, mas não está resolvendo. Como é que a gente muda a cabeça do legislativo? Como é que a gente muda a cabeça do executivo? E por último, o judiciário, mas aquele que faz a lei, que pega o orçamento e o outro que dá a caneta e aprova. Vamos estar junto nessa, doutor? Vamos estar junto nessa, Alexandre? Esse programa já programa aqui já é um passeio. Já para dizer que vai acontecer. Já começa a se falar o prêmio, cursos, né? Todas essas iniciativas, né? Hoje eu já vim aqui, já conheci a pessoa do COED, já marquei de conversar com ela semana que vem, vai falar, e quem sabe... É formiguinha, doutor? É um trabalho de formiguinha, um trabalho de paciência, um trabalho de repetição, mas é um trabalho que já começa a florescer e é um trabalho que entrega seus resultados. Tem que fazer uma autoridade realmente a respeito desses pontos, porque é um sonho você poder ter uma outra linha de cuidados personalizado, indivíduo a indivíduo, setor a setor, né? Porque eu imagino que lá no Nordeste do país é uma leitura que faz diferente na Bahia, que faz no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, com guetos, com cenas abertas, com esta família, com esse indivíduo. A pergunta que eu faço, como é que a gente começa a treinar esses profissionais? Como que vai ser o treinamento das pessoas como o Alexandre, que já estudou, que faz o curso e que recebe supervisão e está sendo treinado 24 horas? Como é que vai ser o treinamento do seu colega médico para mudar na cabeça dele o R2 que está se formando agora, que está fazendo a especialização? Quais são os primeiros passos para o treinamento? Eu sou obrigado a ser otimista, porque, na verdade, a última década, os últimos 5 anos, sobretudo, já se vê uma grande abertura nas pessoas que vêm trabalhar. Estou pensando aqui, estou falando da cadeira dos profissionais, dos especialistas por treinamento. Do século XXI, moderno. Do século XXI moderno, as gerações mais novas, elas já têm um número significativo de pessoas mais abertas a isso do que
15 anos atrás. Segura. Melhorou muito. A abertura melhorou muito. Já há instrumentos hoje que não existiam 30 anos atrás. Tem espaço para conversa? Tem espaço, melhorou? Como aqui, por exemplo? O que o doutor Guilherme falou, experiência treinada com experiência vivida. Nós fomos nos encontrando, né, doutor Guilherme? Estamos trocando ideia, fazendo. Fui conhecer com o doutor Guilherme na Inglaterra, o que o pessoal da Inglaterra está fazendo lá. Até hoje eu mantenho contato com eles, fazemos eventos juntos, fizemos evento na Santa Casa. Então, é possível, efetivamente, pessoas em recuperação que têm experiência vivida, trabalhar com pessoas com experiência treinada, né? E realmente ter aqui na bancada o Alexandre e o médico e falando sobre um novo caminho, uma inovação de cuidado é substancial. E para isso eu vou pedir agora, por favor, cada um na sua câmera, eu gostaria, começando com você, Alexandre, que você desse um recado seu sobre essa nova leitura do que é que vai acontecer. E o senhor também, doutor, para quem está em casa, para ninguém ficar assustado, tipo assim, eu vou jogar fora agora os meus exames, né? Não é disso que a gente está falando. Eu queria agradecer primeiro, né, ao programa, ao Novo Mundo, agradecer a você, Irã, pelo convite, doutor Guilherme, companheiro de jornada, obrigado por me dar essa oportunidade, e dizer que nós estamos trabalhando para vocês, né? Em breve, o Faces e Vozes vai começar a implantar o curso de gestão de recuperação. Nós queremos promover um novo simpósio internacional esse ano com esse tema. Então fica antenado, entra na nossa página lá, Faces e Vozes da Recuperação, curta para você receber as novidades, tá bom? Agora, você como gestor de pares, você como gestor de pessoas em recuperação, da recuperação, a instituição, o que você pode dizer para a gente que está em casa assistindo sobre essa personalização do indivíduo com um novo paradigma? Eu tenho a plena convicção que é o caminho, né? Porque é olhar a pessoa pelo que ela é preencher esse vácuo, esse buraco que ficou entre a pessoa ir para um tratamento para desintoxicar e a retomada da vida dela. Nós precisamos urgentemente preencher essa lacuna. E essa lacuna ela vai ser preenchida quando nós nos unirmos para olharmos o indivíduo como ele é nas necessidades dele e proporcionar qualidade de vida e meios para que ele possa ressignificar a vida dele. Doutor Guilherme, novo paradigma dentro da saúde mental, em específico as dependências, comorbidades, essa leitura nova. A gente está falando de queimar os exames, esquece isso? De não ir mais a médico? Por favor, fala para a gente qual é o recado que pode esperar desses benefícios dessa inovação. Saúde mental é um projeto coletivo. Saúde é um projeto coletivo. Ele só pode brotar das demandas e das exigências da sociedade. Para que se renove esse paradigma como ele deve ser, a saúde mental tem que ser vista como algo que precisa ser melhor. E o que eu devo dizer aqui é que, e esse é o recado de esperança, que é muito possível que saúde mental ofertada no Brasil seja muito melhor. Não somos um país rico, não somos um país com infinitos recursos pessoais, tecnológicos e financeiros para fornecer saúde mental. Mas já temos condições de oferecer saúde mental para a população de um jeito muito melhor, muito mais eficiente, muito mais humano e democrático do que acontece atualmente. A grande questão é para quem ouve, para quem trabalha, é justamente pressionar para que isso seja feito. Não se desalentar com a ideia de que é impossível e pressionar para que haja uma melhora, porque ela é necessária e possível de se fazer. Eu realmente fico bem emocionado porque estamos num ponto de partida de uma nova leitura dentro da saúde mental. Uma nova leitura, um novo manifesto a respeito de como tratar você que está precisando de ajuda, você que assiste o programa familiar ou tem um parente que precisa realmente ter melhor qualidade de vida. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de substância.
Ele não está falando de droga. Esse é um ponto. A gente está falando de ter uma vida com competência, não é eficiência, mas com competência para ser bem vivida por você, em qualquer circunstância. O novo paradigma que eu entendo é um desejo muito antigo. E que bom que esteja aqui conversando. A gente vai falar do túnel do tempo lá na frente, quando isso estiver funcionando, porque a saúde tem que ficar em pronto atendimento e eficiente. Eu recebi aqui na bancada Alexandre Araújo, presidente atual do Associação Faces e Vozes da Recuperação do Brasil, gestor de recuperação. Muito obrigado, Alexandre. Dr. Guilherme Messas, psiquiatra e livre docente da Faculdade da Santa Casa da cidade de São Paulo, há muito tempo já, na minoria e na luta. Contem com o meu apoio e com o programa Novo Mundo sempre que precisar voltar aqui nessa bancada. Eu espero que você tenha gostado do programa e continue com a gente. Por favor, acompanhe nas nossas redes sociais. Programa Novo Mundo convida para você. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do Estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.